Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Surpreenda-se com a TIM, que é líder em 5G, meus amigos comentaristas, e a vitória do Atlético ontem. Vou começar por você, Edu, porque quem comentou o jogo foi o Alê. Aí o Alê acordou cedo, né? No domingão. Com sono atrasado até agora. É o seguinte, e essa vitória do Atlético? Você viu a evolução? Tem muita gente que fala, o Atlético evoluiu, o Atlético conseguiu a segunda vitória seguida. Como é que você analisa essa vitória do Atlético? Ô, Romano, assim, o debate do intervalo tava melhor, né? Thiaguinho ou Belmarx. Mas vamos falar. Tava mais quente. Vamos falar desse Atlético. Eu acho que dizer que o Atlético evoluiu não pode anular o jogo ruim que ele fez diante do Bahia. Uma coisa é você evoluir nas últimas partidas, outra coisa é você fazer um jogo, o seu último jogo contra o Bahia e ter jogado mal. O Atlético foi bem contra o Grêmio, o Atlético fez um jogo muito bom contra o Flamengo, o Atlético fez um jogo, eu não acho que foi tão bom assim, apesar da vitória, mas foi um jogo muito correto e inteligente contra o São Paulo. O Atlético fez 2 jogos muito equilibrados contra o Palmeiras, apesar da eliminação, e o Atlético jogou mal contra o Bahia. Primeiro tempo do Atlético muito ruim. Assim, a gente que é comentarista, e eu tenho certeza o Alê deve ter dado uma estudada no Bahia antes do jogo, e a gente acompanha também os jogos. É muito óbvio como o Bahia explora o seu lado de campo, depois dos 2 laterais chegarem, principalmente o Gilberto pela direita, quanto o Bahia explora os seus laterais, e o Atlético teve muita dificuldade para marcar os laterais do Bahia. E você está aqui diariamente, quando eu participo do Rádio Esportes, quando o Cruzeiro e a América enfrentaram o Bahia, eu falei, tem tudo para ser aquele jogo de trocação, porque Sim. O Bahia vai para cima, não quer saber, mas dá espaço pra caramba. E o Atlético não soube aproveitar esse espaço do primeiro tempo. O Atlético teve pelo menos 4 contra-ataques para encaixar e não conseguiu encaixar. E muito em função disso, o Bahia sobe com todo mundo, com seus laterais. E quando o Atlético deu espaço, é porque os pontas do Atlético voltaram menos, justamente para explorar esse espaço que o Bahia dava nas subidas, e eles não conseguiram explorar. Aí não só os pontas, o Pavão, que jogou muito mal, o Paulinho, o próprio Hulk, não conseguiram encaixar um contra-ataque. O Bahia teve chance no primeiro tempo? Teve, porque conseguiu finalizar com mais perigo. O Atlético teve chance de finalizar e não conseguia finalizar porque não encaixava os contra-ataques que teve. E depois, no segundo tempo, eu acho que o gol do Atlético muito cedo, ele definiu o que seria a partida. Um Bahia que já ataca e dá espaço, foi ainda mais perdendo por 1-0, e o Atlético aí sim conseguiu encaixar contra-ataques e perdeu muitos gols. E que bom entre aspas, né, que o Atlético voltou a perder gol, porque antes não estava nem criando para perder. Concorda com ele, ou? Milagrosamente sim, né? A gente normalmente discorda e até tem um pouco de agressão física, né? No intervalo, mas a análise foi a mesma que a minha. Teve 50 minutos, pouco mais que os acréscimos de um jogo, né? E o Bahia ditava o ritmo, muito bem treinado. Tem esse padrão do City, né? Que é impressionante, que os clubes têm que seguir, né? E o tá Bahia... azarado também, né, Bahia, né? Porque joga bem, tem padrão, né? Eu acho que também tem futebol para estar numa outra situação na tabela. A verdade é que é uma vitória só aquela contra o América nas últimas 8 rodadas, né? E aí não tem como o time não ir lá para baixo. Mas eu acho que até os 50 e poucos ali, os 4 do segundo tempo, o Bahia ditava o ritmo, dominava, e o Atlético tentava reagir com alguns contra-ataques, alguns deles até puxados pelo Hulk mesmo, né? E uma única chance criada pelo Paulinho de fora da área. E depois que o Atlético faz o gol, até pelas mudanças do Bahia, o time passou com muitos jogadores pro campo ofensivo. O Gilberto é bom mesmo, né? O Gilberto, inclusive, o Galo queria, né? Tentou. Muito bom jogador. E aí o Bahia veio com tudo, e aí o Atlético não teve competência, essa é a palavra, para matar o jogo, né? Foram várias as oportunidades perdidas, mas de qualquer forma eu tô com o Edu. Eu acho que assim, existe uma evolução em curso, mas desses últimos jogos, incluindo as derrotas para Grêmio, para Flamengo, para Palmeiras, o empate com o Palmeiras, eu acho que esse foi o jogo menos bom do Galo. Menos bom, mas ganhou, né? Ganhou 2 seguidas, entra no turno um pouco mais de confiança e motivação, e eu acho que esse é o planejamento do Atlético para essa segunda parte do campeonato. Eu tô observando aqui no chat do YouTube a manifestação do torcedor do Atlético,
tá bem daquela, não jogou bem, mas o importante foram os 3 pontos. Tá mais ou menos por aí, né, Edu? A gente tá falando dos últimos jogos, de evolução, do jogo ruim, né, do pior jogo contra o Bahia, vai muito também do adversário, né? Por mais que a gente elogie o Bahia, e merece elogios, um time com padrãozinho, fez boas contratações agora no mercado, na janela, né? Mas os jogos que o Atlético foi melhor, ele teve adversários melhores pela frente, né? O Grêmio é melhor que o Bahia, o Flamengo é melhor que o Bahia, o Palmeiras é melhor que o Bahia e o São Paulo também. E o São Paulo, o Atlético ganhou. Mas se o Atlético tivesse jogado contra o Bahia, tivesse tido o desempenho que teve nesses jogos que ele perdeu, talvez tivesse vencido com mais facilidade. E aí, com o adversário que tem menos qualidade, apesar dos elogios, e o Bahia merece elogios, mas tem menos qualidades que esse, o Atlético fez seu pior jogo. Aí acabou encontrando mais dificuldade, correu riscos, mas é aquilo que a gente vem falando, Romano. No retorno, a tabela do campeonato, ela não olha para desempenho, ela olha para resultado, cara. E os 2 últimos jogos do Brasileiro, o Atlético teve resultado e deu uma subida na tabela.